E nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou durante cerimônia de sanção da Lei Geral do Turismo que é preciso fornecer melhores condições para as pessoas viajarem em vez de criar passagem para pobre. O comentário foi em referência ao programa Voa Brasil, do próprio governo federal, que oferece passagens aéreas a R$200. O que falta é a gente criar condições para a pessoa viajar. Não adianta a gente ficar querendo construir passagem para pobre. Sabe, não é assim que tem turismo. Ninguém gosta de se comprar. O cara não vai chegar no balcão e falar, me dá uma passagem de pobre. O cara tem vergonha, porra. O cara tem vergonha. Ou seja, é preciso que a gente, ao invés de ficar assim, a gente dê condições das pessoas viajarem, sem as pessoas se exporem. O Piotr está sacaneando o próprio governo, que foi apresentado aí o programa Voa Brasil, que é com passagens aéreas a R$200. Era o do Márcio França e foi encampado pelo substituto. Que ele chamou de, genialidades num sentido completamente pejorativo ao criticar aquela ideia do Márcio França, que agora está aí, que também não é nada disso que o governo vendeu. As passagens desse valor já existiam. O que o governo fez foi um agregador, né, de pegar quais são essas passagens baratas e que horário, e daí você já tem um lugar só para procurar. Ele está assim, ele está fazendo piada com esse negócio, dizendo que isso é ineficiente. Presidente, vamos lá. Bolsa também é um negócio ineficiente. Sabe o que é? A solução é emprego, educação de qualidade. O quanto que o seu governo está produzindo condições para se gerar emprego de qualidade com renda maior? Ah, mas você precisa de boa educação para isso. Então, quanto que o seu governo foi o primeiro a tirar do programa criado lá pelo prefeito Magalhães Teixeira de Campinas, chamava-se Renda Mínima lá no começo, eu sei porque eu era repórter em Campinas e eu fui cobrir, toda vez que uma criança recebia o benefício, né, aquela renda mínima por criança na escola, tinha uma equipe da prefeitura de Campinas que ia lá com um assistente social para, obviamente, entender qual era a realidade da família, mas tinha que estar na escola e tinha que dar resultado na escola. Por quê? Era uma entrada diante da situação, um alívio. Mas vamos tirar isso aqui, tem que ter uma porta de saída. No seu governo, que o Bolsa Família, que o senhor criou depois, não precisa da escola, não precisa de comprovação, é renda para todo mundo. Isso não resolve. A história que o senhor está falando, o senhor tem razão. Passagem para... Não precisa. Deixa o sujeito criar condições próprias, mas ele precisa de emprego, educação melhor. Aí ele consegue fazer o que ele quiser. Ele decide se ele quer viajar ou não. Pode ser que ele não queira viajar. Pode ser que ele queira comprar picanha, porque ele vai ter dinheiro, não vai depender do governo para isso. Vou aproveitar porque teve mais declaração aí do presidente Lula, que disse que só político em época de eleição faz turismo em lugares pobres do Brasil. Agora, ninguém quer fazer turismo para coisa ruim. Ninguém quer fazer visita de turismo em cemitério. Ninguém quer fazer visita de turismo em lugar de muita pobreza. Ninguém quer fazer turismo em campo de concentração, em lugar de refugiado. A gente precisa fazer turismo em coisas que são atrativas. Praias que são limpas. Ninguém vai fazer turismo numa praia em que você tem esgoto a céu aberto caindo na praia. Ninguém vai. Ninguém vai fazer turismo numa cidade que ela é muito pobre. Ela é muito pobre, tem muita gente passando fome. Ninguém. A não ser algumas assistentes sociais, a não ser os caras do IBGE ou os agentes de saúde, pouca gente vai, ou político na época da eleição. Aí a gente vai, muito no lugar de pobre. Augusto. Se o almoço incluiu mais que água, não discurse. É aquele negócio. O Lula, ele discursou, ele fez um comício ao lado do caixão da mulher, da primeira-dama Marisa Letícia. Fez um comício. Agora, ele se gabava de ter conseguido fazer com que o brasileiro pudesse andar de avião, como ele falava. E agora o governo cria, com a autorização dele, presumo que o ministro não inventa essas coisas e concretiza sem o aval do Lula ou do seu capataz da Casa Civil. Então é o seguinte, o Lula, ele vai deixando de entender do pouco que entendia. Ele não anda de avião há quanto tempo? Calculem. Ele não anda num voo de carreira, numa rota normal. Ele tem o Aerolula, já quer comprar outro, né? Comprou o Aerolula, agora quer
comprar outro. Ele não sabe o que é sala de embarque, faz muito bem, é uma medida preventiva que é fisicamente recomendável. E ele deboche do sujeito que vai para lugar para pobre, não entendi direito, não vai fazer turismo em lugar pobre. E só vai, é político, né, que faz isso. É exatamente o que faz o Lula. O Lula não existiria sem pobre. Ele precisa cultivar, Michael, no sentido do agronegócio, plantar, proteger, cuidar, para depois conseguir o voto. Ele precisa das plantações de pobre. Sem elas, ele não estaria aí nessa vida mansa de quem só conhece jatinho e voa na primeira classe. Pois é, Silvio, a gente acompanhou ele fazendo piada com o programa Voa Brasil, dizendo que é um programa para pobre comprar passagem. Ele falou que brasileiro não gosta de ir à praia com esgoto a céu aberto, lembrando que o PT votou contra o marco do saneamento. E ele falando de um Brasil como se não fosse o que ele preside, né? O país que ele preside. Um lugar com pobre, com sujeira. Por 8 anos, já elegeu uma que ficou 5 e pouco, está de volta. Tem vários pontos aqui já tratados, mas vamos repisá-los, né, Paula? Bom, primeiro, quando Augusto fala sobre a dependência da pobreza, a dependência do pobre. Claro, a esquerda rega o pobre, porque é ela quem prega e é ela quem sobrevive da divisão de classes. Esse discurso do Lula, se analisado, não de forma linear, porque ele não leva lé com cré, não tem começo, meio e fim. Mas se analisado do ponto de vista retórico, é um discurso que prega a divisão de classes. Quando ele fala sobre lugar de pobre, sobre alguém que tem uma coisa... A primeira pergunta que quem está na plateia deveria fazer é: cadê as casas? Aquela casa com varandinha que o senhor prometeu, aliás, prometeu para muita gente. Cadê a churrasqueira? Ou pelo menos cadê a picanha? Nada disso ele entregou. Cadê o hospital? Entregou algum? Cadê as universidades? Só aquela inacabada em Osasco, em julho desse ano. Aliás, foi cobrado publicamente por uma aluna que disse: não adianta vir aqui inaugurar a obra inacabada. Onde é que estão as estradas para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o transporte de carga? Onde é que estão as linhas de trem, a malha ferroviária? Nada. Ele não inaugurou nada. Cadê o PAC? O PAC já começou? Não, até agora ainda não. Alguma coisa na área da saúde? Não, temos a dengue da primavera praticamente, está chegando a dengue da primavera. A do inverno já é coisa nossa. Então, ele não fez absolutamente nada. E eu não vou nem falar sobre os incêndios e a floresta para não dar muitas voltas aqui. E em relação especificamente ao turismo, ele fala assim: porque ninguém quer ir em lugar de pobre, ninguém visita cemitério. Foi essa frase mesmo que ele disse? Alguém faz política em cemitério? Bom, há alguns cemitérios célebres pelo mundo. Aqui na nossa vizinhança, o cemitério na Recoleta, na Argentina, é um ponto turístico. Na Europa também temos alguns casos. Mas ele acha que político faz campanha em cemitério? E político só vai para lugar de pobre durante a campanha? Ele não foi a nenhum, nem de pobre nem de rico. Ele não vai a nenhum lugar. Ele não visita, ele não frequenta as ruas. Ele só discursa para plateias controladas. Para entrar tem que ter crachá, tem verificação de quem é o sujeito que está lá, para não correr risco de uma vaia. Quando ele vai num estádio, por exemplo, a gente já viu o que acontece. Ele não pega avião, ele não anda de transporte público, ele não é um estadista, ele não é um político que tem amparo na sociedade ou sequer que tem interlocução com a sociedade. E aí ele faz essas bravatas. No final, olha, não sei como não tem um assessor, porque são muitos. Ele tem um staff gigantesco. Alguém que diga para ele: Lula, esse discurso está vencido. Essa tua fala é tão 2003, não dá mais certo. Ela deu certo um pouquinho para você ser eleito lá em 2002 e 2003. Acabou. Daqui a pouco você vai prometer o fome zero, vai achar o Graziano por aí. O Duda Mendonça morreu. Lula, nós estamos em 2024.